Pessoal, continuando nossa aulinha de porcentagem, agora nós vamos calcular o seguinte: quantos por cento o 20 corresponde de 100? Essa é a minha pergunta. Pessoal, para a gente calcular a porcentagem nesse caso, nós sempre vamos fazer assim, ó. A porcentagem é igual o que eu quero dividido pelo total. Só que se eu fizer isso daqui, ó, o que eu quero pelo total, vai dar uma fração. E se eu fizer dividir a fração, aí vai cair num número decimal e ainda não é porcentagem. Então eu tenho que pegar o que eu quero, dividir pelo total e ainda multiplicar por 100. Aí eu tenho a porcentagem correspondente de 20 em 100. E como que fica essa continha? Bom, a porcentagem de 20 em 100, então vai ficar assim, ó, a porcentagem vai ser igual a 20, que é o que eu quero, a porcentagem de quem que eu quero, dividido pelo total. Qual que é o total? É o 100. Ah, poderia ser outros números? Poderia, não tem problema não. Vezes o 100, que a gente tem que é o da porcentagem. E ó, bem facinho, a gente pode cortar esse com esse. E a porcentagem, ó, o valor, como a gente está descobrindo a porcentagem, corresponde a 20%. O mesmo, por exemplo, se a gente pegar assim, ó, quantos por cento corresponde 25 de 100? Aqui é bem facinho, isso dá até para a gente fazer de cabeça, que é o 25%. Só que vamos praticar, ó, a porcentagem vai ser igual a porcentagem de quem eu quero, que é o 25, dividido pelo total, que é o 100, vezes o 100 da porcentagem. Aí a gente pode até corta zero com zero. E aqui no nosso caso, a gente vai ter que vai corresponder a 25. Não pode esquecer do porcento, porque nós estamos calculando porcentagem. Agora vamos pegar um outro número. Se a gente pegar, por exemplo, qual a porcentagem de 20 correspondente aqui de 120? Então mudei o valor, ó, já não é mais 100. Como que a gente vai fazer essa conta? Bom, a porcentagem vai ser igual de quem eu quero, 20, dividido pelo total, que é o 120, vezes o 100, que é da porcentagem. De cara, a gente pode fazer isso aqui, ó, corta esse com esse. Aí o 12 dá para a gente simplificar com o 20. Ó, 12 vira 6 e aqui vira 10. E aí a gente vai ter que 10 vezes 10 dividido por 6. Então a porcentagem vai ser igual a 100 dividido por 6. Se eu fizer de 100 dividido por 6, quanto que vai dar? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 100 dividido por 6 dá 1, aí sobra 4, desce o 0, dá 6, aí sobra 4, aí não dá, coloca vírgula, 6 de novo e assim por diante. Então a porcentagem corresponde a 16,6%, porque não pode esquecer que a gente está calculando porcentagem. Então dá para a gente fazer isso com qualquer número possível. Imagina que eu quero fazer assim: qual é a porcentagem de 20 em 1000? Dentro do 1000, quanto corresponde a o 20? Mesma coisa, ó. A porcentagem vai ser igual a porcentagem de quem eu quero dividido por 1000 vezes o 100 da porcentagem. Ó, de cara, a gente corta 2 zerinhos com 2 zerinhos e mais um zero com esse daqui. Então a porcentagem corresponde a 2%. Então tem que tomar bastante cuidado na hora que a gente está fazendo esses exercícios. Ah, mas professor, sempre vai ser menor? Claro que não. Imagina que eu quero saber qual é a porcentagem de 120 em 100. Como que vai ficar? Bom, mesma coisa, ó. A porcentagem é o que eu quero saber o 120 agora, ó. 120 dividido pelo total, que é o 100, vezes o 100 da porcentagem. Ó, corta esse com esse, e aí a gente vai ter que é igual a 120%. Então nem sempre vai ser menor, pode ser maior também, mas a gente calcula exatamente do mesmo jeito. Agora, pessoal, imagina que eu tenho aqui
R$100. Eu gosto de R$100. R$100 e eu quero aumentar 10%. Então, aumentar 10%. O aumentar agora eu vou indicar como setinha para cima. Quero aumentar 10%. Como que eu vou fazer essa conta? Pessoal, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que eu vou ter o 100% de 100, que é o que a gente tem dos R$100, mais 10% de R$100. Ah, professor, isso aí dá para fazer de cabeça, os R$110, tarari, tarará. Mas se a gente escreve, a gente consegue resolver alguns problemas aí só pela leitura do exercício. Então, se eu tenho, é o que eu tinha antes, que é o 100%, mais 10%, que eu estou colocando que eu aumentei. Só que o D, para a gente, vira multiplicação. Então, aqui, nossa continha ó, é o 100% vezes o 100, que é os R$100, mais o 10% vezes o 100. Só que olha só, se eu pegar esse carinha aqui, está em porcentagem, ou eu transformo para fração, ou eu transformo para decimal. Nesse caso, dá para a gente transformar para decimal, que fica mais fácil. Ou até para fração, ó, o 100%, 100 por 100. A gente coloca o 100 embaixo, ó, vezes o 100, que é o dos R$100, mais o 10 dividido por 100, transformando para fração, vezes o 100. Nesse caso, como é 100, tá fácil. A gente corta 100 com 100, 100 com 100. E o que a gente tem vai ser o 110. Ah, eu coloco porcentagem aqui? Não. Por quê? Eu peguei R$100 e aumentei 10%. Então, eu vou ter R$110. Então, ó, toma cuidado. Reais. Toma bastante cuidado com as unidades, para não colocar aqui porcentagem. Se eu quisesse, eu também poderia fazer assim. Eu pego os R$100 e eu multiplico pelo que eu tinha antes, que é o 1. O 1 corresponde a 100%, mais o 0,10%, ou 0,10%, que a gente tem como sendo o número decimal. Porque aqui é 1,1. E 1,1 corresponde, se a gente fizer o 100 vezes o 1,1, isso daqui corresponde a 1,1 é igual a 110%, que é o 100 que a gente tinha antes, mais os 10%. Então, tanto faz o jeito que a gente vai fazer. Só que, ó, nesse formato aqui, a gente tem que fazer como? A gente faz o 100 vezes, abre parênteses, o 1, que é sempre o que eu tinha antes, que corresponde ao 100%, mais vou colocar um P aqui como sendo a porcentagem dividido por 100. E pessoal, esse mais aqui é porque eu estou aumentando. Só que se fosse diminuindo, eu iria colocar menos. Pessoal, se eu tiver R$100 e eu diminuir 20%, quanto que vai me sobrar? Bom, se eu tenho R$100 e eu vou diminuir 20%, eu vou ter 100% de 100, que é o que eu tinha antes, menos 20% de 100. É legal a gente escrever assim porque a gente enxerga melhor os problemas. Mas eu poderia aqui transformar isso daqui por multiplicação, aquela coisa toda que a gente já sabe. Isso se a gente lê num problema fica bem claro. Mas aqui fica mais fácil ainda, se eu quero diminuir 20%, quanto vai sobrar lá do 100? Se eu quero diminuir 20%, sobra 80%. Então eu posso de cara colocar 0,8 vezes 100. Mas por quê? Porque eu vou ter que o 100 vezes o que eu tinha antes, que é o 1, menos a porcentagem. Porcentagem dividido por 100. Então, eu tenho 100 vezes o que eu tinha antes, menos o 20 dividido por 100, que nesse caso, se eu cortar 0 com 0, vai sobrar 0,2. E aqui 1 menos 0,2, 100 vezes 0,8. E o legal, que deu 80, e tanto faz se eu fizer desse jeito
ou se eu fizer do outro jeito. Só que aqui a gente enxerga no problema.